China libera a importação de carne brasileira com certificados emitidos antes do embargo. Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira a medida provisória que cria o Auxílio Brasil. Preço da gasolina fica estável após 6 semanas seguidas de alta. Manuscrito de Einstein sobre a teoria da relatividade é vendido por mais de 72 milhões de reais. Chiclete anti-Covid promete bloquear a entrada do vírus na boca. Pesquisador da UFMS desenvolve método que utiliza inteligência artificial para diagnosticar leishmaniose. Pesquisa revela que mais de 50% dos brasileiros querem mudar de profissão. Passageiros de Hong Kong embarcam em um ônibus sem destino com um único objetivo: dormir. A edição desta terça-feira, 23 de novembro, já começou. Olá, boa noite. Boa noite. A China liberou a importação de cargas de carne bovina brasileira certificadas antes do embargo feito por aquele país. Há 80 dias, a China resolveu proibir a entrada da carne brasileira por questões sanitárias. A China autorizou nesta terça-feira que as cargas de carne bovina brasileira certificadas até o dia 3 de setembro, um dia antes do embargo, possam entrar no país. O bloqueio chinês foi feito há 80 dias, depois que 2 casos suspeitos da doença da vaca louca foram registrados no Brasil. Logo em seguida, a Organização Mundial de Saúde Animal afirmou que a situação não representa risco significante. Ainda assim, a China manteve o embargo. A ministra da Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina, tem a expectativa de que até o mês que vem o embargo chinês termine. Ela considerou que a liberação dos lotes certificados até 3 de setembro representa um avanço na retomada das exportações regulares para a China. Hoje temos uma notícia importante para o setor pecuário brasileiro. A GACC comunicou à nossa embaixada em Pequim a autorização para a entrada dos contêineres de carne brasileiro com o certificado sanitário internacional emitido até dia 3 de setembro de 2021. Continuamos as negociações para a retomada das exportações da carne brasileira para aquele país. A ministra avaliou ainda que, embora o setor tenha sentido o impacto do embargo nos negócios com a China, as vendas para outros países, como Estados Unidos, aumentaram e o preço da arroba do boi subiu recentemente. A Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil estima que o embargo chinês à carne brasileira pode provocar perdas de até 1,8 bilhão de dólares até o fim do ano aqui no Brasil. A CNA afirma ainda que não há razões para que a China mantenha o bloqueio das exportações, uma vez que as questões sanitárias que levaram a esta decisão já foram esclarecidas pela Organização Mundial da Saúde Animal. O diretor técnico da CNA afirma ainda que a recomposição dos preços no setor é comum nesta época do ano e que o restabelecimento das exportações da carne brasileira para a China é essencial o quanto antes. Bem, a CNA vê de uma forma muito positiva essa autorização chinesa para a entrada da carne que já estava nos portos, a carne que tinha sido enviada antes do período do embargo da vaca louca, mesmo porque, como nós já temos comentado, não há motivo sanitário para esse embargo se manter até o momento. É algo que já vem prejudicando muito o mercado brasileiro. Em um mês só nós tivemos variações de preço ao produtor que atingiram mais de 20%. E essa variação num curto espaço de tempo, eu acho que é a maior, a gente pode dizer que é a maior do século até o momento. Isso impactou muito, principalmente produtores que trabalham com o sistema de confinamento, bem no momento que eles estavam tirando esses animais do confinamento, era o momento de fazer os abates, e com a queda abrupta no preço, esses produtores tiveram um prejuízo de mais de R$1.000 por animal. Então é algo que preocupou muito. Por outro lado, o mercado brasileiro, nesse momento, é uma época que geralmente o consumo de proteína aumenta, então naturalmente esses preços estão se recompondo. Agora, certamente, nós gostaríamos de ter o retorno das exportações chinesas, até mesmo porque é um mercado importante para o Brasil. Até setembro foi mais de 56%
Tudo que nós exportamos de carne bovina foi para a China, né? Então é um grande parceiro e não há motivo aparente, não há nenhum motivo concreto do ponto de vista sanitário. O Brasil segue todas as normas sanitárias da OIE, né? Fez as comunicações, foi comprovado que os casos são atípicos. Então o que nós esperamos nesse momento é que realmente haja abertura. E essa sinalização que a China deu, né, é um sinal que as coisas podem voltar ao normal o quanto antes e o produtor brasileiro poder exportar, voltar a exportar para esse país que é tão importante para a nossa pecuária. Segundo o painel de estatísticas de comércio exterior do agronegócio do Ministério da Agricultura, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. 36% de todos os produtos do agro brasileiro exportados em 2021 foram para a China, o que equivale a 37,8 bilhões de dólares. No ano passado, as exportações para aquele país chegaram a 34 bilhões de dólares. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou uma série de projetos de lei para a abertura de créditos adicionais ao orçamento da União, que totalizam 4 bilhões e 500 milhões de reais. As propostas haviam sido enviadas pelo chefe do Executivo e aprovadas pelo Congresso Nacional sem emendas parlamentares. Os projetos prevêem abertura de créditos para órgãos federais, como a Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e o Ministério Público da União, e também para os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações e da Justiça e Segurança Pública. Uma das propostas é o projeto de lei do Congresso Nacional 17 de 2021, que abre aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União em favor de diversos órgãos do Poder Executivo e de operações oficiais de crédito. Crédito suplementar no valor de R$ 4.113.646.125 para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. O presidente Bolsonaro também enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei para a abertura de crédito suplementar de 15 bilhões de reais para o Conselho Nacional de Justiça. O recurso será usado para a implementação de políticas nacionais alinhadas à Estratégia Nacional do Poder Judiciário. Segundo a SGPR, os valores serão investidos em programas como incentivo à participação institucional feminina, enfrentamento à violência contra as mulheres, monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, promoção da aplicação de alternativas penais com enfoque restaurativo em substituição à privação de liberdade e atenção e apoio às vítimas de crimes e atos infracionais. Agora um assunto que demanda muita atenção da democracia aqui no Brasil. Especialistas de universidades e da sociedade civil realizaram testes públicos que verificam a segurança do sistema de votação eletrônica aqui no nosso país. Serão executados 29 planos de ataque hackers aos equipamentos e sistemas para tentar encontrar eventuais fragilidades. A checagem da vulnerabilidade do sistema de contagem de votos não é um procedimento novo. Esta é a 6ª edição do evento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O teste público de segurança existe desde 2009 e em quase todos eles nós fomos capazes de aprimorar alguma coisa do sistema com a ajuda desses investigadores, como nós chamamos. De acordo com o TSE, a ação faz parte do ciclo de transparência das eleições. Um primeiro teste ocorreu em outubro com a abertura dos códigos-fonte dos sistemas eleitorais. Esse trabalho que a gente faz, trazendo a nossa tecnicidade, ele acaba entregando para todo esse processo uma série de aparatos técnicos de avaliação. Então, buscando brechas, vulnerabilidades, o nosso objetivo é um hack, mas hackear trazendo a possibilidade de correções ainda para o ano que vem. Caso os participantes do teste percebam qualquer vulnerabilidade durante a execução dos planos de ataque, a mesma é corrigida. Nós temos um ataque que é um ataque mais eletrônico, né, focado na parte elétrica da urna eletrônica, e tem um outro ataque que será feito por um colega que vai tentar driblar o código-fonte da urna. O atual sistema de votação eletrônica está em vigor no Brasil desde 1996.
A Câmara dos Deputados deve votar amanhã a medida provisória que cria o Auxílio Brasil. A PEC dos precatórios, que abre margem fiscal para o pagamento do auxílio de R$ 400, pode ser alterada no Senado, que pretende tornar o benefício permanente. O texto da medida provisória que cria o Auxílio Brasil seria votado no plenário da Câmara nesta terça-feira, na sessão convocada para o início da tarde. Mas no fim do dia, líderes informaram que a discussão ficaria para esta quarta-feira por causa do baixo quórum na casa. A MP substitui o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil e muda critérios para o recebimento do benefício, criando incentivos para produtores rurais, jovens atletas e estudantes de destaque acadêmico. O auxílio social começou a ser pago este mês com um valor médio de R$ 224. A expectativa do governo federal é que o benefício passe para R$ 400 a partir de dezembro, com a aprovação da PEC dos precatórios. O texto já aprovado pela Câmara está sendo discutido no Senado e pode receber alterações naquela casa. Uma das mais relevantes é a que torna o pagamento do auxílio de R$ 400 permanente, e não só até dezembro de 2022, como anunciado inicialmente. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que está em conversa com o relator do texto, o senador Fernando Bezerra Coelho, e que a proposta de tornar o auxílio permanente não terá resistência na Câmara. Caso o texto seja aprovado no Senado com alterações, terá de voltar ao plenário da Câmara para nova discussão. A filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal será no dia 30 de novembro. A data foi definida em reunião do chefe do Executivo com Valdemar Costa Neto, o presidente nacional do partido. A oficialização do ingresso de Bolsonaro ao PL será realizada em reunião na sede do partido em Brasília às 10h30 da manhã. De acordo com a assessoria do PL, abre aspas, a definição da data e produto de encontro que, na tarde de hoje, 23, reuniu o presidente da República e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Fecha aspas. Já está valendo a lei que pune atos contra a dignidade da vítima e da testemunha em um processo judicial. Os alvos da nova medida, publicada hoje no Diário Oficial da União, são advogados que humilham pessoas ouvidas durante o julgamento. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que reprime a prática de atos que ofendam a dignidade da vítima e da testemunha durante o julgamento. A nova lei possibilita também o aumento da pena no crime de coação quando praticado durante o processo. O aumento pode variar de 1/3 da pena até a metade, dependendo do caso. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a iniciativa pela criação desta lei surgiu após o caso da modelo e influenciadora digital Mariana Ferrer, que foi alvo de ofensas e humilhações por parte do advogado do acusado de agressão durante a audiência judicial. De acordo com a justificativa do projeto, casos como o da blogueira podem fazer com que outras vítimas sejam desestimuladas a denunciar agressores por receio de não encontrarem o apoio necessário no julgamento. A nova lei estabelece o dever de respeito a todos os envolvidos nos julgamentos processuais, no sentido de assegurar a integridade física e psicológica das vítimas e das testemunhas durante as audiências. Além disso, institui a responsabilização civil, penal e administrativa nos casos em que houver desrespeito dos direitos da parte denunciante. E veja a seguir, Serasa promove feirão do Limpa Nome em 6 capitais e pela internet. E ainda, preço da gasolina fica estável após 6 semanas consecutivas de alta. O preço da gasolina ficou estável depois de 6 semanas seguidas de alta. Mesmo assim, continua alto. O valor máximo encontrado é de R$ 8,00 o litro. Depois de registrar sucessivos aumentos, o preço médio da gasolina nos postos do país ficou estável na semana passada, sendo vendido a R$ 6,75 o litro em média. De acordo com o levantamento divulgado pela Agência Nacional do Petróleo na semana anterior, o combustível havia registrado a 6ª semana seguida de alta. No ano, a alta do preço médio é de 49,48%.
o valor máximo de R$ 7,99 foi encontrado no Rio Grande do Sul. Na mesma direção da gasolina, o preço médio do litro do diesel ficou estável nos postos brasileiros, custando em média R$ 5,35. No ano, a alta acumulada é de 47,35%. O preço máximo foi de R$ 6,70 o litro no Acre. Já o valor médio do litro do etanol subiu 0,37% na semana, para R$ 5,41, acumulando alta de 70,25% no ano. O preço máximo foi de R$ 7,79 o litro no Rio Grande do Sul. Já o preço do botijão de gás de 13 quilos se manteve novamente dentro da estabilidade e fechou a semana em R$ 102,27. O preço ficou em até R$ 140 em Mato Grosso. A Serasa promove o feirão do Limpa Nome em 6 capitais e também pela internet. Mais de 100 empresas participam da negociação com inadimplentes. A Serasa está promovendo o feirão Limpa Nome. No evento, o consumidor inadimplente tem a oportunidade de negociar a dívida para conseguir quitar. O feirão acontece de forma online no site serasalimpaNome.com.br, com mais de 100 empresas dispostas a negociar com os devedores. Em 6 capitais brasileiras, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus, o feirão também acontece de forma presencial. Os descontos oferecidos são os mesmos dos canais digitais e chegam a até 99% do valor da dívida. Além do feirão, a Serasa lançou também o programa de auxílio dívida. O aplicativo pode ser acessado até o dia 30 para pagar à vista dívidas acima de R$ 200. Com isso, o consumidor ganha R$ 50 de retorno. Segundo a Serasa, a partir do pagamento da primeira parcela do acordo feito, o cliente tem até 5 dias para o nome sair do cadastro de inadimplentes. A negociação da dívida permite aos consumidores que voltem a ter crédito e a consumir. Nesta terça-feira, o dólar fechou em alta de 0,27% em dia negativo dos mercados externos. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,60 na venda. A Black Friday já caiu no gosto dos brasileiros e deve atrair a atenção de 57% dos consumidores no país que pretendem fazer compras na próxima sexta-feira, dia 26, data que marca o evento em todo o mundo. Os compradores esperam encontrar descontos de 42% nos produtos ofertados, têm a intenção de adquirir até 3 produtos e gastar em média R$ 1.118. Os dados foram apresentados em uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com a Offerwise Pesquisas. E agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 303.308.651 doses. 76,5% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 130.410.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. Damos sequência com o ranking de imunização no mundo. Já foram aplicados 7.740 milhões de doses de vacinas contra a Covid, de acordo com a Universidade de Oxford. A China, na liderança, tem 2.440 milhões de aplicações. A Índia, em segundo, com 1.180 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, o Brasil em quarto e a Indonésia em quinto. E veja a seguir, suspenso o confinamento em Ilhas Canárias afetada por vulcão. E ainda, a pesquisa descobre tratamento menos agressivo contra o câncer de pele. Pesquisadores da UFMS desenvolveram um método que utiliza a inteligência artificial para diagnosticar a leishmaniose canina. A técnica, que é mais rápida, barata e eficiente, virou capa de uma revista científica internacional. Esta é a perovskita, a cachorra que inspirou o professor de física da UFMS a desenvolver um novo método de diagnóstico da leishmaniose canina. Não era a minha área inicial
Mas como a gente adotou ela do centro de zoonose, nós passamos por diversos problemas no início para fazer um diagnóstico correto, eu me questionei se não teria como dar alguma contribuição, né, para essa linha de pesquisa. Então eu procurei alguns colegas veterinários daqui da UFMS, o pessoal também da física, que trabalha com análise de dados, e a gente saiu com uma proposta que era de utilizar a espectroscopia óptica, né, luz, para fazer o diagnóstico de doença. O teste mais barato que existe hoje no mercado custa em torno de R$ 40. Demora de 20 a 40 minutos para ficar pronto e o resultado pode ser inconclusivo. Você tem um problema de falso positivo quando você está com dúvida se o cachorro está infectado com leishmaniose ou com trypanosomise, porque como eles são protozoários da mesma família, isso gera uma certa confusão no teste. Além de você ter cruzamento também com outras doenças. Tem relatos, por exemplo, de cruzamento com babesiose, né? Reação cruzada com babesiose, que é uma doença do carrapato. Já o método desenvolvido pelo professor não utiliza produtos químicos. O resultado fica pronto em 2 minutos e o custo de cada exame está estimado em R$ 3. Você coleta o sangue do cachorro, tira a parte das hemácias, né? Faz a coagulação, pega o soro. E aí a gente lança uma luz sobre esse material, a luz interage com o material e eu analiso a resposta dessa interação. Eu vou para um programa computacional, para uma interface amigável, e esse programa computacional ele vai conseguir classificar esse animal como sendo de um grupo saudável ou de um grupo infectado, ou com leishmaniose ou com trypanosomise. O investimento inicial necessário é a compra do equipamento, que custa em torno de R$ 200 mil. Fica a dica para a prefeitura da capital, que vai construir uma UPA veterinária. Se a gente conseguir fazer um teste de validação externa e mostre que o diagnóstico funciona muito bem, dá para fazer uma parceria e oferecer o serviço de diagnóstico aqui pela UFMS. Com a descoberta do seu tutor, a perovskita foi parar na capa de uma importante revista científica, onde a pesquisa foi publicada. Agora a gente está com uma parceria com o Instituto de Biociências da UFMS, com a Faculdade de Medicina, para fazer esse mesmo teste de diagnóstico de leishmaniose em humanos, e continua a parceria com a FAMES, com a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, e com a Embrapa Gado de Corte para fazer diagnóstico em bovinos e equídeos. E um dos rascunhos manuscritos da teoria da relatividade geral de Albert Einstein foi leiloado nesta terça-feira por um valor recorde, cerca de 70 milhões de reais. O documento leiloado nesta terça-feira estava avaliado entre 2 e 3 milhões de euros. O manuscrito de 54 páginas foi redigido em 1913 e 1914 em Zurique pelo famoso físico alemão e seu colaborador e confidente Michele Besso. Segundo a casa de leilões Christie's, foi graças a Michele que o manuscrito chegou quase que milagrosamente até os tempos atuais. Einstein provavelmente não teria se preocupado em conservar o que podia lhe parecer como um documento de trabalho. Após sua teoria da relatividade especial, Einstein começou a trabalhar, em 1912, em uma teoria da relatividade geral. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 284 mortes por Covid e pouco mais de 10.300 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia. Já são mais de 258 milhões e 566 mil casos confirmados e quase 5 milhões e 164 mil óbitos ao redor do mundo. Os Estados Unidos chegaram em 47 milhões e 943 mil pessoas diagnosticadas e tem um total de 773.079 vítimas fatais. A Índia passou dos 34 milhões e 526 mil pessoas contaminadas. Já o Brasil se aproxima dos 22 milhões e 30 mil testes positivos de Covid, sendo que mais de 21 milhões e 247 mil pessoas estão totalmente recuperadas da doença. O país tem um total de 613.066 mortes. O Reino Unido tem mais de 9 milhões e 985 mil contaminações. E a Rússia ultrapassou os 9 milhões e 238 mil casos confirmados.
Cientistas dos Estados Unidos criaram um chiclete que promete reduzir o coronavírus. A goma de mascar contém uma proteína para reter o vírus da Covid e a carga viral na boca de infectado. Os pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, criaram o chiclete experimental, que pode limitar a quantidade de coronavírus na saliva e ajudar a conter a transmissão quando as pessoas infectadas estão falando, respirando ou tossindo. A goma de mascar contém cópias da proteína conhecida por reter as partículas de coronavírus. Ela é encontrada na superfície das células que o vírus usa como porta de entrada para invadi-las e infectá-las. Em vez de invadir as células, o vírus se ligaria às proteínas do chiclete. Segundo os pesquisadores, em experimentos em tubo de ensaio com amostras de saliva de indivíduos infectados, as partículas de vírus se ligaram aos receptores no chiclete. Como resultado, a carga viral nas amostras caiu em mais de 95%. No estudo publicado na revista científica Molecular Therapy, os cientistas afirmam que a goma de mascar especial prende o vírus. A estratégia geral é acessível para proteger os pacientes da gravidade da doença por meio da reinfecção, quando os vírus se replicam na boca e invadem novamente as células e minimizar a transmissão para outras pessoas. O uso da goma de mascar para reduzir a carga viral na saliva ajudaria a aumentar o benefício das vacinas e seria particularmente útil em países onde os imunizantes ainda não estão disponíveis, já que os custos são baixos. A Pfizer informou que sua vacina anti-Covid permanece 100% eficaz em adolescentes de 12 a 15 anos de idade, mais de 4 meses após a segunda dose. Com base em mais de 2.200 adolescentes que receberam o placebo, houve 30 casos de Covid e nenhum no grupo vacinado. Os resultados devem servir de base para o pedido de autorização completa da vacina no mundo, que foi totalmente autorizado nos Estados Unidos para pessoas com 16 anos ou mais em agosto e no Brasil para pessoas a partir dos 12 anos de idade. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais promete abrir caminho para tratamentos menos agressivos contra o câncer de pele. A pesquisa identificou que a manipulação do sistema nervoso pode ser um caminho alternativo para o melanoma. O estudo, publicado por uma rede de pesquisadores de universidades brasileiras e colaboradores internacionais, apontou que a superativação dos neurônios sensoriais pode ser uma alternativa promissora para tentar bloquear o câncer de pele. A proposta vem para proporcionar uma qualidade de vida melhor, ao reduzir as doses de outras drogas que podem ser muito tóxicas para os pacientes. Testes realizados em camundongos com melanoma, que passaram por um processo de superativação dos neurônios sensoriais, tiveram uma redução significativa no progresso da doença, enquanto aqueles camundongos que tiveram os neurônios desativados apresentaram um avanço maior do melanoma. A manipulação do sistema nervoso dos animais foi realizada por meio da aplicação de drogas e modificações genéticas. O câncer de pele é o mais frequente no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. É o tipo mais grave da doença, por sua alta probabilidade de provocar metástase, a disseminação para outros órgãos. O Plano de Emergência Vulcânica das Ilhas Canárias suspendeu o confinamento devido a possíveis gases nocivos produzidos pela chegada ao mar de um novo fluxo de lava do vulcão. A medida, que entrou em vigor na véspera, afetava cerca de 3.000 pessoas na ilha espanhola de La Palma. O magma em cascata deságua no oceano, produzindo uma grande fumaça branca. Esta é a terceira porção de lava a chegar ao mar desde a erupção do Cumbre Vieja em 19 de setembro. Desde então, o fenômeno devastou uma parte do oeste da pequena ilha de 85.000 habitantes. As cinzas vulcânicas mantiveram as operações suspensas nesta terça-feira no aeroporto de Santa Cruz, capital da ilha. As autoridades tinham pedido aos habitantes que se protegessem com máscaras contra dióxido de enxofre e outras partículas nocivas suspensas no ar. Especialistas não preveem quando vai ser o fim da erupção, que já afetou quase 1.500 construções, dos quais cerca de 1.100 são residências. Segundo os últimos dados do Sistema Europeu de Medição Geoespacial Copérnicus, a lava cobriu 1.065 hectares. E veja a seguir, Maradona recebe novas homenagens nas ruas de Buenos Aires. E ainda, passageiros dormem em ônibus sem destino em Hong Kong.
A insatisfação com o salário, carga horária e até com a função exercida faz com que mais de 50% dos brasileiros pensem em mudar de carreira. Essa palavra, né? Mudar. Mudança provoca uma série de transtornos. De profissão, então, nem sempre é fácil. É uma decisão que precisa ser tomada com cautela e planejamento. Quando a Fabiana se formou em jornalismo, tinha a certeza de que era profissão para a vida toda. Tenho na família, eu sou sobrinha de jornalistas, então eu achava que seria uma coisa para seguir carreira mesmo, para ficar aí até o fim da vida. E ela tinha um sonho. Eu queria o jornalismo impresso, eu queria aquela coisa raiz mesmo, assim, de ficar na redação até 3 horas da manhã e ficar apurando matéria. Foram 13 anos de carreira, mas em veículos digitais. E aí veio a frustração. Realmente eu tinha muito essa coisa com o impresso, então eu acho que deu uma frustrada. Que essa fantasia que eu tinha de como seria a minha profissão mudou um pouco. Para alguns, a frustração é traduzida em estresse, desânimo e desinteresse. Para outros, o que mais incomoda é a falta de reconhecimento ou até a desvalorização da área. E todos esses sinais podem indicar que chegou a hora de mudar de carreira. 53% dos brasileiros querem mudar de profissão. Isso é o que diz um levantamento que mostra que esse número está sim associado ao desemprego, que chegou a 14,4 milhões de pessoas no segundo trimestre deste ano, segundo dados do IBGE. Mas esse desejo de mudança também está muito associado à insatisfação com a carreira. Trabalho com transição de carreira faz 7 anos agora. Acho que eu não vi o momento em que tantas pessoas procuraram querendo discutir ou conversar ou estarem satisfeitas com a carreira e com o trabalho. A pesquisa sobre comportamento das pessoas no pós-pandemia, realizada por uma plataforma de buscas online, enumera as principais razões apontadas pelos entrevistados que afirmaram ter o desejo de mudar de profissão. Em primeiro lugar está o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, seguido pela busca de um salário maior ou por uma função mais significativa, a redução da quantidade de tempo trabalhado por dia e a procura por um trabalho que dê prazer. A transição mesmo, o primeiro impulso de mudança veio por conta dessa reflexão de a vida é um sopro, tem uma finitude. E aí, será que eu estou usando bem meu tempo? Será que eu estou fazendo o que eu realmente gosto? E quando esse tipo de pergunta começa a rondar a mente, muitas vezes a saúde já foi afetada como um todo. A maior procura que eu tenho são as pessoas que já chegam aqui com alguma questão de saúde emocional. Às vezes até nem percebem, mas já está afetando, inclusive, a saúde física. Então, perda de memória, se sente com falta de foco, fica ansioso durante o dia, tem aquela angústia, enxaqueca, gastrite, às vezes tontura, excesso de apetite ou falta dele, né? Alergias, questões físicas também, e que estavam relacionados ao trabalho. É aí que chega a hora de repensar a carreira, mas a maioria não sabe nem por onde começar. Então, a primeira fase é ela se conhecer mais, ela entender quais são os pontos fortes, os talentos que ela já tem, aonde é que ela pode dar mais, aonde é que ela se destaca. Depois, segundo a especialista, é preciso analisar como esses talentos se encaixam no mercado de trabalho. E a gente faz um mapeamento dentro do mercado, eu vou trazer formatos de carreira, espaços onde ela pode usar essas características que ela já tem na natureza dela, ou seja, a gente vai abrir aí um campo de possibilidades. Depois que a gente abre esse campo de possibilidades, é hora de entrar em ação e mostrar para o mercado que eu tenho algum valor, que eu tenho um diferencial, que eu posso fazer outras coisas. Além disso, é preciso se planejar financeiramente. E o mais importante... E muitas vezes esse processo ela não precisa fazer saindo do trabalho de onde ela está. Ela pode continuar trabalhando e fazer esse processo de se conhecer mais. Foi o que a Keter fez. Ainda atuando como advogada, deu início a outra carreira. Estou indo para a área de investimentos, educação financeira, tentando conciliar os dois. A Keter é uma dessas pessoas que tiveram a ideia de uma nova profissão durante o isolamento social. Veio a pandemia que eu e meu marido, a gente deu esse clique ali de começar a fazer essas profissões que você consegue se desenvolver muito bem pela internet também. Pelas redes, ela tem visto o negócio deslanchar. Criou uma página para dar orientações sobre finanças e tem se preparado para isso. Eu fiz vários cursos, então eu estudei muito, apesar de também já investir muito nessa área. Mas eu ainda quero entrar de cabeça, talvez ser uma assessora,
tirar mais qualificações. Eu estou estudando bastante para ver onde que eu vou agora, que rumo que eu vou tomar. Já a Fabiana não se planejou tanto assim. Na verdade, a troca de carreira veio com a mudança de residência para outro país, o que aconteceu por razões pessoais. Óbvio que isso acabou me levando para outros caminhos, porque a gente acaba a gente tem que abrir o leque aí de opções e aceitar outras coisas e tentar outras coisas que fujam um pouco mais da nossa área por questões de vida mesmo. Hoje, em Portugal, ela tem uma nova formação e trabalha com atendimento ao cliente. E eu acho que o contato com o cliente está me trazendo de volta isso, assim. Acabou me ajudando a resgatar alguma coisa que eu gostava muito na minha profissão anterior, assim, sabe? Então, eu acho que sendo um aprendizado muito bom e um resgate também muito bom de coisas que eu tinha perdido na minha carreira. E ganhando em euro. Sim, agora eu ganho em euro, mas vou dizer assim que é mais ou menos o equivalente ao que eu ganhava no Brasil, não é assim? Mas pela questão de lugar e segurança, sim, é outra realidade. Outra realidade. É isso que você busca? Será que é tarde para recomeçar? A nossa expectativa de vida está indo lá batendo 80, 90 anos. Então, se a gente hoje está com 40, eu penso que tem mais 40 para frente. Ou seja, se você agora está pensando em fazer uma transição de carreira, achando que você ou está muito velho, né, ou está muito velha, e está pensando, nossa, não está mais na idade, eu vou dizer para você, ó, pensa que tem mais uma vida pela frente. Tem muita coisa a se fazer. Dá para ter muitas carreiras ao longo do tempo. Um ano após a morte do craque do futebol Diego Maradona, a imagem do astro é imortalizada em murais na capital Buenos Aires. Homenagens e artistas anônimos ao lendário capitão da seleção da Argentina se multiplicam. Diego Armando Maradona está vivo em Buenos Aires. Murais com o rosto do ídolo podem ser encontrados em vários pontos da capital argentina. No bairro de La Boca, perto do estádio La Bombonera, onde Maradona jogou pelo Boca Juniors, uma imagem avisa que Diego mora lá. Cada cara que vos ves é Maradona, por exemplo. Todo rosto que você vê é Maradona, por exemplo, fazendo algo pelo país. Maradona gritando por um bairro pobre. Tem muitos Maradonas dentro de Maradona e acho que é daí que as pessoas têm a ideia de mostrá-lo em uma parede para que possa ser imortalizado. Imortalizado, não? Sem autores ou assinaturas à vista, os murais testemunham o carinho das pessoas pelo astro. Se transformou em ídolo que partiu. Ele se tornou um ídolo que partiu. Não podemos fazer uma estátua dele, por isso fazem murais, que vão sendo multiplicados o tempo todo. Replicar, triplicar, de aqui a mais. Em La Boca, o maior mural, com 20 metros de altura, pertence ao artista Alfredo Segatore, que começou a pintá-lo no mesmo dia em que Maradona morreu e foi inaugurado menos de 2 semanas depois. Um dos mais originais está localizado dentro do Clube Esportivo Pereira, no bairro de Barracas, e que retrata a criação de Adão de Michelangelo com o divino Maradona estendendo o dedo indicador a outro ídolo, Lionel Messi. Você já pensou em pagar para dormir em um ônibus? Pode parecer inusitado, mas essa é a aposta feita por uma nova empresa de ônibus turísticos em Hong Kong, que propõe viagens sem destino como solução para combater os problemas de insônia. Em um dia ensolarado, cerca de 70 passageiros, desde crianças a idosos, sobem em 2 grandes ônibus de 2 andares. Destino final, lugar nenhum. O primeiro é um ônibus silencioso, no qual as pessoas podem dormir. O outro, um ônibus clássico de turismo. A viagem de 85 quilômetros começa em um bairro animado da cidade, antes de percorrer as rodovias costeiras. Enquanto alguns aproveitam a vista, outros colocam protetores de ouvido e máscara nos olhos e mergulham rapidamente no sono por 5 horas. O tempo que dura a viagem. De acordo com o presidente e contratante da Ulu Travel, Frank Chu, os trajetos escolhidos têm o menor número de semáforos possíveis para reduzir as paradas, que podem despertar os passageiros. Para ele, o objetivo dessas viagens é duplo: uma soneca para os que têm dificuldades para dormir e um momento de relaxamento aos moradores de Hong Kong que desejam fazer um pouco de turismo após 20 meses de fechamento das fronteiras.
A estratégia de coronavírus zero aplicada pelo governo permitiu manter a taxa de infecção em um nível baixo, mas isolou completamente este centro de negócios internacional. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Você foi o que, amigo? Uma angústia muito forte durante a semana inteira e depois da volta da vitória eu senti bem aliviado. Tá agora, glória a Deus. Quem mais? E você, amiga? Eu estava 3 dias com uma dor aqui, eu fui levantar, levantei de mau jeito. Aí, uma dor assim que não aguentava ontem à noite, de noite. Aí eu vim para a igreja agora e na volta da vitória eu fui levantar, ainda senti, mas agora passou em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Conta para mim, amigo, o que aconteceu? Eu hoje de manhã eu acordei com as pernas formigando muito. Eu acordei, aí eu lembro no chão, liguei a televisão, logo estava passando, começando a voz da vitória. E eu fui curado nessa hora. Lá na sua casa? Lá de manhã cedo ontem. Glória a Deus, que bonito. E você, amiga? Eu vim com dor nos quadris e dor na perna esquerda. E quando eu entrei aqui, já melhorei. Até dancei, até louvei aqui bastante, não doeu mais. O que foi, amigo? Então, desde essa noite, assim, eu tava com a coluna bem doendo bastante mesmo, né? E graças a Deus agora Foi embora, então. Embora. Aconteceu. Pode aplaudir a Jesus. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de terça para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.